Agora foi um tapa na nossa cara. A gente, quando a gestão do PT assumiu, né, no nome do Evandro, e o Júlio Briz foi nomeado como secretário, a gente está passando por uma situação dessa, que foi esse questionamento que eu fiz pessoalmente ao Luiz Fernando, né, como colocando para ele assim, eles, cara, como é que pode a gente está no Partido dos Trabalhadores, o Partido dos Trabalhadores está na gestão e está agindo dessa maneira tão irresponsável, tão desumana com um grupo de trabalhadores como está sendo feito, né? Então isso aí foi um dos grandes questionamentos que eu fiz na época, né? Para ele, pessoalmente, eu fiz esse questionamento. Pronto, vamos de trás para frente, né? Quando foi em novembro, mais ou menos, do ano passado, saiu a lista do secretariado do Evandro, né? Ou foi novembro ou foi dezembro. Depois tem como conferir essa informação. E aí o nome dele estava ventilado, e tinha ouvido um burburinho que o nome dele poderia voltar como secretário de Juventude, e acabou se confirmando o nome dele como secretário de Juventude. E então, desde então, a gente já esperava, né? Esperava que poderia haver, principalmente nos cargos maiores, a troca, né? O interesse de fazer trocas. Só que ele teve muita dificuldade de aprovar o nome do Luiz Fernando como presidente do Cuca, né? Havia uma medição de forças aí do IC. E aí, quando ele aprovou, eu não sei por que cargas d'água, ele ficou meio desarticulado, assim, em relação ao controle das instituições que ele achava que teria, né? Então, ele já não tinha o controle da Rede Juve, né? Então, assim, que ficou a cargo de outra, de outra pessoa, e isso acabou meio que desarticulando talvez os planos dele. Então, assim, quando ele chegou em janeiro, e de fato ele assume, né, a posse como secretário, ele não entrou em contato de maneira, não se, nem se apresentar, ele se apresentou para os funcionários como um novo secretário, né, de juventude. Então, assim, ainda levou uns meses para o Caio Bi sair, né, da presidência. Ele não conseguia implantar o Luiz Fernando. Começou a aparecer o Luiz Fernando e a Janaína, que eram assessores dele de maneira informal lá no CUCA, observando, sendo olhos e ouvidos dele, mas nada de concreto, até que, de fato, o Luiz Fernando assume. Tem documentos provando que o Luiz Fernando assume oficialmente a presidência do Cuca, e de aí é só desandar, né? Desde então já estávamos desarticulados, nós continuamos nossas programações, porque tínhamos as nossas metas a serem batidas, né, ao longo do final do contrato de gestão e um compromisso que a gente tinha com o trabalho. Mas quando foi em abril, cara, foi algo assim muito complexo, porque em finalzinho de abril, começo de maio, o Luiz Fernando começa a rodar no Cucas e começa a soltar a notícia que o IC ia falir, e que não ia ter dinheiro para demitir ninguém, para pagar ninguém, que a gente corresse e procurasse os direitos da gente. E aí, dentro das gestões, a gente começou a questionar, pressionar, começou a fazer barulho, e aí sai uma nota de jornal alegando o Evandro Leitão firmando um compromisso de pagamento das verbas rescisórias dos funcionários do Cuca. Mas não dá datas, não dá nada, não dá como vai ser, por onde vai ser, simplesmente fala isso e fica por isso mesmo. E aí, dentro dessa conjuntura, a gente ficou a ver navios porque eles foram escovando a gente, escovando, escovando, e aí no final sai a articulação de demissão praticamente na última semana de funcionamento do equipamento, foi que eles deram a previsão dos nossos direitos, dos valores e tudo mais, mas que a gente assinasse, e aí fomos pressionados a assinar o termo TC, né, que é o termo de rescisão contratual em branco, com data em branco, e aí a gente se articulou e colocou as ressalvas, dizendo que não tinha recebido e que a partir dali ia ser uma articulação diretamente com a PGE para a realização dos pagamentos. E aí agora a gente fica diante da vontade. Então tem um cronograma aí de reuniões com a PGM, tem um cronograma aí de previsão. Eles estão recebendo o prazo, eles receberam essa semana
a conclusão e vão dar um prazo de retorno para a reunião, mas nada concreto, tudo no campo da ideia. E assim, a gente já abrindo mão de, por exemplo, porque já passou os 10 dias oficiais, né, do pagamento da rescisão. Então só aí todos os funcionários teriam a multa de um salário referente do último salário que a pessoa recebeu, né? Então isso aí encareceria mais ainda os custos de rescisão trabalhista, né? E eles não dando nenhuma importância, o Evandro não se pronuncia, o Júlio Briz, ele não se pronuncia, se faz de doido e estamos nessa situação, né? É complexo, complexo.